Oiê! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo da Arquistil. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada e apaixonada por casas em estrutura metálica. Bom, agradeço por você estar aqui para assistir esse vídeo, que é um corte de uma live completa onde eu estou tratando do assunto que você clicou para assistir, tá bom? Então eu já vou pedindo aqui o teu curtir, compartilhar com quem você sabe que gosta do assunto de construção, para a gente disseminar a ideia de pessoas para construírem com estrutura metálica. E claro, se inscreve no nosso canal. Ah, uma coisa importante, ó, se você está gostando do nosso conteúdo, não esquece de dar um pulinho nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá eu mostro o dia a dia nosso projetando casas e construindo casas com estrutura metálica. Te vejo por lá. Até! A primeira etapa que eu quero que você entenda, porque a gente vai falar, ó, de etapas, né? Etapas fundamentais em um projeto residencial. A primeira etapa que eu quero que você entenda é a apresentação das características da estrutura metálica para o cliente. Talvez você esteja esperando que a gente vá aqui falar só de desenho, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive, junto com o Osmar, meu marido, com os sócios, então nós tivemos, por cerca de 10 anos, uma fábrica de estrutura metálica. Gente, nós não só desenhávamos a estrutura, como nós fabricávamos a estrutura, como nós montávamos a estrutura, como nós dávamos garantia e a gente fiscalizava, era uma maravilha. E sabe o que eu não tinha como arquiteta naquela época? Cliente para fazer casa. E sabe por quê? Porque não me ensinaram. Não sei se ensinaram para você, mas para mim, na faculdade de arquitetura, não me ensinaram a ter o devido respeito com o cliente, com as dúvidas do cliente, ter atenção para com ele. Então eu estaria te mentindo se eu dissesse que a primeira etapa de um projeto de estrutura metálica é outra que não seja a atenção para o teu cliente, tá? Eu até fiz aqui, ó, no meu slide um certo destaque para isso, tá? Você tem que ter atenção para o teu cliente. Atenção com o quê? Com explicar os conceitos no uso da estrutura metálica. Então, como que funciona hoje? O cliente chega até você querendo um projeto de uma casa, de um comercial, de uma reforma, de uma ampliação, talvez até de um barracão industrial, por que não? Mas quando ele quer um projeto de casa, de comercial, de ampliação, você tende a nem contar para ele que existem várias formas de construir hoje no Brasil, e entre elas a estrutura metálica como sistema construtivo. Se você não conta para ele como pessoa leiga não tem a menor obrigação de saber. Eu estou, por exemplo, na minha agenda para responder a Luciana, que é uma cliente que entrou em contato comigo, que quer um escritório de advocacia. Eu não consegui retornar ela ainda, e isso é um dos motivos pelos quais hoje eu falo com o arquiteto e não mais só com o cliente final, porque eu não consigo atender. O que adianta eu convencer todo mundo a construir com estrutura metálica se eu não estou conseguindo atender? Então, por isso que eu falo hoje com você que projeta, mas no caso dela, ela veio até mim querendo essa ampliação, essa construção do escritório de advocacia, já entendendo que existe a opção de estrutura metálica, porque já está convencida dessas vantagens da estrutura metálica. Nem todo cliente vai saber. Então, é nossa obrigação como profissionais orientar. Sabe o médico, quando ele prescreve remédio, eu não chego lá e digo pro médico, ó, eu quero tomar tal remédio. Eu nem sei o nome do remédio, tá? Nem sei para que serve. Eu sei que isso com os anos tende a mudar, porque a gente passa a tomar remédio. Por enquanto, eu não sei, tá bom? Não sei que remédio que toma. Mas de qualquer forma, eu não chego lá e digo pra ele, ó, prescreve aí pra mim tal coisa. É raríssimo algum paciente que chegue lá com esse conhecimento. A gente chega lá e o médico prescreve e diz pra gente, olha, eu tenho essas opções aqui, às vezes até tem um genérico, né? Fala, ó, você pode tomar um desses dois aqui. Vai perguntar se você não tem algum tipo de alergia e vai te prescrever. Pode até te dar opções. No caso da gente, como arquiteto, é a mesma coisa. A gente tem que dar opções, tem que falar que tem essas opções. E discorrer com esse cliente sobre as vantagens e desvantagens de cada uma. E não estou obrigando você a construir com estrutura metálica. Eu estou dizendo que se você pôr na ponta do lápis vantagem e desvantagem, eu acredito fortemente que a estrutura metálica vai ganhar. Ela não ganha hoje porque a gente não põe ela no jogo, entendeu? E aí,
além de você ter um respeito, essa atenção com o cliente, explicar os conceitos para ele da estrutura metálica, você tem que ter aqui uma paciência para tirar dúvidas. A gente, arquiteto, eu pelo menos no meu curso, eu não fui ensinada a fazer isso, tá? Muito pelo contrário. Eu fui ensinada, deixa eu ver se eu posso falar isso, gente, senão vou ser julgada, mas vou falar porque eu sou muito... eu sou muito sincera, quase sincericídio, mas assim, eu vim de uma escola de arquitetura que eu fui quase ensinada a me sentir melhor do que os clientes. Então, a opinião deles foi quase que me ensinada a eu ter um certo desdém por elas, entendeu? Eu achar brega, eu achar errada. E aí, demorou muito até eu chegar nesse nível de hoje de tirar dúvida. Eu tiro muita dúvida. Muitos deles nem são meus clientes, né? São pessoas que chegam até nós pelas redes sociais. Mas do cliente é obrigação tua esclarecer as dúvidas dele. Dúvidas principais dos clientes. Eu quero te preparar, tá? Para você já ter algumas respostas na ponta da língua. Porque eu acho que vai surgir algumas dúvidas. E se você nunca construiu com estrutura metálica, você não tem a firmeza de responder ou não tem essa resposta na ponta da língua. Então, eu vou passar aqui para você algumas dúvidas que esse cliente pode ter, que você, como arquiteto, pode ter, algumas certezas que na verdade são mitos, tá? Que eu acredito fortemente que sejam mentiras, e que nesse momento é hora da gente esclarecer. Vou passar duas dúvidas principais que um cliente pode ter. Mas aqui, fala os mais. Responde rapidinho a Carmen que está perguntando sobre se estrutura metálica é diferente de container. Oi, Carmen. Sim, a Carmen acabou de perguntar pra gente se estrutura metálica é diferente de container. E a resposta é que sim, é diferente de container. Carmen, container, ele é um elemento pronto, utilizado para você transportar cargas em navios cargueiros, tá? É assim que fala, navio cargueiro, não é, Nelson? Esses containers, depois de serem utilizados lá com as cargas, quando ninguém mais quer, eles são reutilizados, digamos assim, na construção civil. Eles têm um tamanho já definido, 20 ou 40 pés. E você adapta a tua necessidade ao tamanho do container, tá? O container já tem as paredes, você tem que pensar em como tratar isso. Depois da live, Carmen, você pode procurar no nosso canal só a palavra container. Você vai ver alguns vídeos de uma casa com container que a gente fez e alguns pontos negativos que eu achei em usar container. A estrutura metálica ela é mais maleável, ela é mais flexível, tá? Ela permite que não precisa você se adequar ao tamanho dela. Ela se adequa à tua necessidade sem deixar de ser industrializada. E é isso que eu acho um charme, tá bom? Sem deixar de ser industrializada. Então, existe sim diferença, não é a mesma coisa. Container e estrutura metálica. Dá para usar os dois, tá? Geralmente quem usa container acaba tendo que usar a estrutura metálica junto. Quando você corta muito o container, ele perde um pouco a estrutura dele, a rigidez, enfim, o desempenho, a carga, e aí você acaba tendo que fazer reforços estruturais com estrutura metálica.